Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao capítulo 2 do Mundo Maior. Esse capítulo chama A Preleção de Eusébio. E aí ele diz o seguinte: em pé, com o tórax iluminado de suave luz, o escritor falou comovedoramente. Dirijo-me a vocês, irmãos, que têm, por enquanto, desejo de aprender na bendita escola carnal. Tocados pela necessidade na sede de ciência e na angústia do amor que transpõe abismos, venceram pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-se na estaca zero do caminho diferente que aparece diante dos seus olhos. Enquanto a organização de seus corpos repousa à distância, exercitando-se para a morte, suas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Vocês naturalmente não poderão lembrar plenamente desta hora ao acordar, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas, a vida física e a espiritual. No entanto, a lembrança do nosso entendimento persistirá no fundo do seu ser, orientando vocês às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo a porta intuitiva para que nosso pensamento fraternal possa ajudá-los. Então, quando a gente pensa que não tem, que o anjo da guarda tá pisando na bola com a gente, percebe que durante o sono a gente vai em palestras, vai em encontro de quem pode nos ajudar, a gente está sempre sendo assistido, né? O orador fez breve pausa, fixando-nos o olhar calmo e lúcido, e, sob a leve e incessante chuva de raios prateados, continuou. Cansados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, vocês tentam pisar noutros domínios. Buscam a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas, mas não se esqueçam que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pelo caminho redentor e evolutivo. Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres de cada um precisa cumprir. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete. Como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. O universo se enquadra na ordem absoluta. Aves livres em limitados céus, interferimos no plano divino, criando para nós prisões e vínculos, libertação e enriquecimento. É urgente, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função isolada que nos cabe em plena colmeia da vida. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos. Perplexos para o reinício, somos no palco da crosta planetária os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é um ato breve, cada século um cenário rápido. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, a oportunidade santificante da existência. Assim, nos fazemos condenados das leis soberanas, que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas por muito tempo indignos do retorno aos trabalhos do mar.
Enquanto milhões de almas desfrutam boas oportunidades de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo das cidades terrestres, milhões de outras lamentam a própria derrota, perdidas no tenebroso recesso da desilusão e do padecimento. Não nos referimos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e de sacrifício. São luzes provisoriamente separadas da luz divina e que voltam ao domicílio terrestre como o trabalhador fiel regressa ao lar, depois de terminada a tarefa do dia a dia. Referimos-nos às grandes multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. Num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou: falamos de todos nós, viajantes que extravagamos no deserto da própria negação, de nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chiqueiro dos prazeres de ínfima condição. Por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não reprimir o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos, desde os primeiros sinais do raciocínio, desde o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial? Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão e, assim mesmo, desde as épocas mais remotas, nos consagramos ao aviltamento e ao morticínio. Cantávamos hino de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra de árvores augustas que aspiram aos cumes do Himalaia, e descíamos logo depois ao Vale do Ganges, matando e destruindo, para gozar e possuir. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguimos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da Esfinge e, no entanto, na referência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sangue sedenta nas margens do Nilo. Acompanhando a arca simbólica de Hebreus, repetidas vezes líamos os mandamentos de Jeová, contidos nos rolos sagrados, e desatentos os esquecíamos de primeiro toque de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude para desembainhar as armas minutos depois no caminho dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida, com Marco Aurélio, e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino sacrificado, crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires sacrificados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do ceticismo religioso.
suportamos administradores arbitrários e ignomínios, de Nero e Diocleciano, porque tínhamos sede de poder, e quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, nos convertemos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos hábitos do mundo. Pouco a pouco, esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças de Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores, embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes sedentos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto, em nome do Pai magnânimo, que faz brilhar o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. É por essa razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa assustadoramente de um para o outro polo, a semear maus presságios. Até quando seremos ingênuos, demolidores e perversos? Ao invés de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sobre abundância de cinza e fumo. Em vão, o Cristo nos exortou a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e nos escravizamos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na colheita dos espinhos. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está à deriva, ou seja, está afundando. E agora, de cérebro evolvido e coração imaturo, nos requintamos na arte de esfacelar o progresso espiritual. O excesso orientador deu à oração mais um longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno, homens e mulheres segurando, alguns fortemente, as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dada a condição de assombro que estava estampada no rosto. André Luiz comentando isso, né? E aí vamos continuando com a palestra, né, que nós estamos vendo nesse capítulo. Nos séculos do passado, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre ao peso dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas caem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera, a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combates sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, abalando a estabilidade. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas parecem estranhas veredas ao longo dos quais tripudiam doentes alucinados.
como fruto das eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas, em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase interminas hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelo engano da personalidade e do autoritarismo. Empenhados em disputas intermináveis, em duelos terríveis de opinião conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra beiram-se de novo abismo, que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Esse turbilhão aberto, meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne, ou seja, o núcleo do corpo perispiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura mental. Precisamos, então, mobilizar todas as nossas forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião, constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo. É obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Se você vem até aqui, na nossa companhia, buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não se esqueça de vossa própria luz. Não conteis com a luz dos outros para a jornada. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram da ajuda dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Displicentes e teimosos, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos da terra. E quando a morte lhes cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, recheada de angústias e de pavores. Nesse momento, Eusébio interrompeu-se por mais um minuto, como a recordar cenas comovedoras que as imagens da sua palestra, evocavam, demonstrando certo alinhamento no olhar. Notei a ansiedade, diz André, com a assembleia aguardava o retorno de sua palavra. Damas sensibilizadas transpareciam forte impressão nas fisionomias transfiguradas. E todos nós, diante da exposição leal e comovente, nos mantínhamos quietos e atordoados. Decorrido longos segundos, o orador prosseguiu com inflexão enérgica e patriarcal. Procurem conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejam a graça da cooperação na sementeira do futuro. Reclamais asas para os voos sublimes, tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Sem dúvida, a intenção não pode ser mais nobre, mas é indispensável considerar a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. É impossível progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se
imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Ou seja, se você gastou sua energia em coisas erradas, repense seus objetivos, santifique seus desejos e recomponha as suas energias. E ele continua, né? Não basta crer na imortalidade na alma. É inadiável a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os insensatos, podem corresponder-se igualmente à distância, de país a país. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo vergonhoso. Para que os clarões do monte brilhem no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Jesus, de Deus, né, dissipe as transitórias trevas humanas. Vanguardeiros da fé viva, que desejam ser doravante no mundo, não obstante os percalços que se nos defrontam, exige-se de vocês a plena demonstração de estarem certos da espiritualidade divina. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos no paraíso beatífico. Admiraríeis, porventura, a vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? Se a erva tenra deve produzir de acordo com os objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado? Que não há de esperar da razão iluminada pela fé. Receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificantes para um sacrifício por nada? Teríamos as lágrimas de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo egoísta. A porta divina não se abre a espíritos que se não divinizam pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta a que vocês se prendem provisoriamente representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor nos confia. Recolhei o orvalho celeste no escrínio do coração sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe, como os sublimes ápices da divindade. Todavia, não se esqueçam o campo de lutas presentes. O espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo na Terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a Terra no templo augusto de Deus. Para nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Vivemos a estruturação de sentimentos novos, construindo as colunas do mundo vindouro, com a luz acesa em nosso campo íntimo. É natural que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes, em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista. Compreensível e razoável. Toda escola se caracteriza pelos diversos cursos que formam os seus quadros e as disciplinas. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura, quer dizer, no isolamento do eu, presos nos 1000 obstáculos da fantasia que se cristaliza
que lhes cristaliza as impressões. Falamos a vocês que sentem a sede de universalismo, anônimos companheiros da humanidade, que se esforça por emergir das trevas para a luz. Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusivista como fim? Alimentemos a esperança renovadora, não invoqueis Jesus para justificar desejos de repouso indébito. Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao Calvário, e as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Não reclamemos, então, ingresso em mundos felizes, antes de melhorar o nosso próprio mundo. Esqueça o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita e adaptemo-nos à lei que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade. O governo universal não nos circunscreveu a atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados para velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, mas sim para cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Sopros imensos de ondas evolucionistas varrem os ambientes da Terra. Todos os dias arruinam-se princípios convencionais mantidos a título de invioláveis durante os séculos. A mente humana perplexa é compelida a transições angustiosas, a corrupção de valores, a experiência social e o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que representam esmagadora maioria em toda parte. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais se vocês não recebem a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura incipiente se não vos transformardes em ímãs que mantenham o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados terrestres, mas aquisição espiritual, só acessível no templo do Espírito.